Recentemente, um influenciador brasileiro conhecido como Felca publicou um vídeo que não somente causou grande espanto, como também uma enorme repercussão no debate público brasileiro. Observando conteúdos nas redes sociais, publicados por outras personalidades, identificou fotos e vídeos em que crianças sofriam o que se conhece por adultização. Ou seja, uma exploração indevida, em que crianças e jovens são manipuladas na internet para beneficiar adultos e podem, a partir daí, literalmente alimentar redes de pedofilia. O uso da imagem de crianças para tentar monetizar perfis e alavancar conteúdos permeia a linha tênue entre a inocência e a perversidade. O influenciador notou que empresas como a Meta, por exemplo, pouco fazem quando um conteúdo indevido como esses é denunciado. Há tempos que pesquisadores e estudiosos vêm apontando para os perigos das redes sociais em relação ao excesso de publicações e exposição íntima. De fato, os celulares se tornaram uma extensão do nosso corpo. Hoje, é muito raro ver alguém nas ruas que não esteja em algum momento olhando para o aparelho. Estudos demonstram que as pessoas gastam em média mais de 2 horas por dia em redes sociais. Postam quase sempre as mesmas coisas. Diante de todos esses problemas, mais grave ainda tudo se torna quando pensamos toda essa dimensão envolvendo as crianças e o uso de um celular, ou simplesmente a exploração de pais da imagem de seus filhos no contexto de um país que já se demonstrou inúmeras vezes perigoso para a infância. O Brasil, infelizmente, não é um país que pode ser considerado um lugar tranquilo, seguro e promissor para o futuro de suas crianças. É verdade que em muitos lugares do mundo, a infância sofre riscos gravíssimos, mas o Brasil, em grande parte de sua extensão e complexidade, não pode ser considerado um lugar que trata todas as suas crianças com o necessário zelo, respeito e mesmo carinho. Há problemas graves neste país que colocam em risco o futuro das nossas crianças, como, por exemplo, a pobreza, a desigualdade social, a violência, a falta de adequado acesso à saúde, acesso à educação, além dos casos em que são vítimas de abusos sexuais, tráfico de pessoas e prostituição infantil. Em uma dimensão comparativa, no âmbito internacional, de acordo com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Juventude, 25% das latino-americanas casaram-se ou foram viver com seus parceiros antes de completar 18 anos. Essa realidade é muito pior nos países da África Ocidental e Central, onde 42% das meninas são submetidas a essa situação. No Brasil, contudo, a taxa de casamento infantil gira em torno de 26%, ou seja, é muito alta. O casamento infantil é uma das modalidades de exploração da criança e do adolescente. Mais de 650 milhões de mulheres e meninas casaram-se antes do aniversário de 18 anos no mundo. Vale lembrar que isso seria mais do que 2 vezes a população inteira do Brasil somada. Globalmente, em torno de 21% das jovens mulheres entre 20 e 24 anos foram noivas meninas. Em média, os maridos são 9 anos mais velhos que as meninas. É bom compreender que criança é todo ser humano com menos de 18 anos de idade. É o que estipula a Organização das Nações Unidas em suas principais normativas. É inclusive o que está disposto no artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, que é o texto convencional internacional mais aceito da história. É evidente que a Convenção permite que a lei de cada estado estabeleça regras de capacidade jurídica diversas e de maioridade alcançada antes dos 18 anos. Isto é, cada estado, mesmo sendo parte da Convenção, pode estabelecer normas que digam a partir de quando o ser humano se torna plenamente capaz de contrair direitos e obrigações. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 proclama que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais e que, em respeito a isso, toda criança tem o direito de crescer no seio da família em um ambiente de felicidade, amor e compreensão. O Brasil é o 4º maior país do mundo em números de casamentos infantis. O país que lidera essa preocupante situação é a Índia, com em torno de 15,5 milhões de casamentos realizados antes dos 18 anos, seguida por Bangladesh, com 4,5 milhões, Nigéria, com 3,5 milhões e o Brasil, com 3 milhões. Além do casamento infantil, o Brasil apresenta uma realidade preocupante em relação ao tráfico de crianças e adolescentes, que normalmente se destina à adoção ilegal, à exploração sexual ou à exploração para fins de trabalho análogo à escravidão. O tráfico de crianças e adolescentes é um crime complexo que explora fatores e vulnerabilidades econômicas, sociais, culturais, psicológicas, que pode inclusive ser feito por meio do auxílio
para as redes sociais. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, a maioria esmagadora das vítimas do tráfico de pessoas são mulheres e meninas. Por fim, as redes sociais podem agravar todo esse cenário preocupante, não só alimentando essas duras realidades já existentes, como também criando novas possibilidades com toda a dinâmica que elas possibilitam. É preciso pensar saídas, legislar sobre o assunto, ampliar a cooperação internacional, cobrar medidas das empresas de tecnologia e se debruçar sobre a necessidade de aumentar o foco na proteção das crianças e adolescentes em um mundo que se transforma rapidamente em todos os aspectos do relacionamento humano. Em um mundo em que a exposição aparentemente inocente nos perfis pode significar um aprofundamento do abismo de violência, brutalidade e crimes, dos quais o Brasil, infelizmente, é um mau exemplo.